Olá, hoje fazemos memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, ele quem nos auxilia diariamente aqui nas explicações, pois uma das principais fontes de pesquisa é a Catena Áurea escrita por Santo Tomás de Aquino e que compila explicações de grandes santos sobre as passagens dos 4 evangelistas. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, do versículo 31 ao 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje temos a passagem do Evangelho de Marcos onde é relatado que a mãe e os irmãos de Jesus vieram procurá-lo, mas estavam do lado de fora, porque ele estava rodeado de uma multidão. Quando foi avisado, Jesus respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que o rodeavam, disse: Estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Este trecho do Evangelho nos leva a refletir sobre o que significa realmente ser parte da família de Jesus. São Teofilacto explica que a mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram dele movidos por amor e piedade. Ele destaca que quando Jesus diz essas palavras, ele não está, de forma alguma, negando ou rejeitando sua mãe, mas sim apontando para uma verdade espiritual mais profunda. Maria é digna de honra não apenas por ter gerado Jesus, mas também por sua virtude e seu compromisso com a vontade de Deus. São João Crisóstomo observa que Jesus estava mostrando que a conexão espiritual e a obediência à vontade de Deus são ainda mais importantes do que as relações de sangue. Mesmo que a mãe e os irmãos de Jesus não estivessem constantemente ao seu lado, sua chegada demonstrava amor e respeito, mas Jesus aproveita este momento para ensinar algo sobre o reino de Deus. Que os laços espirituais formados pela fé são mais profundos e significativos. Na interpretação de São Beda, vemos que essa ação de Jesus não tem a intenção de menosprezar seus parentes, mas sim de nos ensinar que a união espiritual é mais significativa do que laços físicos. Ele oferece uma interpretação onde a mãe e os irmãos de Jesus simbolizam a sinagoga e o povo judeu que, muitas vezes, não compreenderam plenamente a mensagem de Jesus. Assim, ele destaca que qualquer um que fizer a vontade do Pai Celestial é bem-vindo a essa nova família espiritual. São Jerônimo também contribui afirmando que nos tornamos irmãos de Cristo ao viver conforme a vontade de Deus, estabelecendo uma relação de coerência no reino de Deus. Ele salienta que não é uma questão de gênero que impede essa relação, mas sim as ações e a fé de cada indivíduo. São João Paulo II frequentemente ensinava sobre a primazia da fé e da prática da vontade de Deus como fundamento da verdadeira família espiritual. Durante seus muitos anos de pontificado, o Papa sublinhava que a família cristã se forma pelo compromisso com a vontade divina, onde todos os que seguem a palavra de Deus são acolhidos como irmãos e irmãs de Jesus. Papa Bento XVI, por sua vez, em seus ensinamentos, destacou a relação espiritual com Cristo que nos une como família. A verdadeira comunidade cristã é formada não por laços de sangue, mas pela fé e obediência a Deus. Bento XVI sempre pontuava a importância de viver a fé de forma concreta,
tornando-nos parte dessa grande família universal que é a Igreja. Por último, Papa Francisco, conhecido por sua ênfase na comunidade e na família dentro da Igreja, vem reforçando a ideia de que a verdadeira pertença à família de Jesus não se baseia apenas em laços biológicos, mas em um compromisso profundo com a fé. A exemplo de suas homilias, Francisco frequentemente nos lembra da importância de cultivarmos uma vida pautada pelos ensinamentos de Cristo e de estarmos sempre prontos a acolher todos como irmãos, especialmente os mais necessitados. Assim, ao compreendermos essa passagem do Evangelho à luz dos ensinamentos dos santos e dos papas, somos chamados a refletir sobre nossa própria vida cristã e a maneira como cultivamos esses laços espirituais. Jesus nos convida a uma participação ativa na família de Deus, na qual a obediência à vontade divina transcende qualquer barreira, nos unindo a Ele profundamente. Desta forma, somos continuamente chamados a viver de modo que possamos ser reconhecidos como verdadeiros irmãos e irmãs de Cristo, não apenas por palavras, mas principalmente por nossas ações e nosso testemunho de fé. Até amanhã!